Quando você enfia, vou servir café pra visita numa Aqui Fala de hoje. Ai, por que eu tô abrindo a cafeteria? Gente, eu não tô achando meu buraco. Achei. Tá servida em casa? Gente, vocês já conhecem o Júlio Fernandes, meu amigo de longa data, blogueiro, maquiador, ícone de beleza. Enfim, meu nome é Nathalie Neres, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao meu canal, antes que alguém fale que eu não estou falando, mas é porque às vezes a gente esquece que faz umas introduções aleatórias. É isso, né? Contexto de quarentena, todo mundo em casa, a gente tem que trabalhar. Como vocês devem estar percebendo, eu ando meio assim, né? Mais orgânica na produção de conteúdo. Se Júlio ainda trabalha, tá? Trabalha, assiste aula de noite. Então hoje a gente vai fazer uma Aqui Fala. Sim. Conversar sobre a vida. Nada muito específico, é só atualizar vocês um pouco sobre quão empolgante e emocionante é a vida de Júlio Fernandes. Não se olha. Se você ficar se olhando no retorno, todo mundo vai saber que você é egocêntrico. A gente mora junto. Faz 2 anos? 2 anos. Não, vai fazer 2 anos em setembro. Agosto. Agosto? Agosto. Nem lembro. Jonas e eu tínhamos acabado de nos mudar. Aí a gente foi pra Assis e Júlio estava lá em Assis. Terminado faculdade, terminado relacionamento. Aí falou, amigo, você é uma estrela que brilha. Por que você tá brilhando nessa cidade tão pequena e limitada? E aí Júlio falou, eu nasci mesmo pra brilhar. E Júlio nunca teve medo de ser quem ele sabe que é, né? Antes, pelo menos. Agora alguém tá com medinho, sim. Vai chegando perto. Vai chegando perto, dá aquela tremida nas pernas. Falamos, bora morar todo mundo junto. E viemos, já nos conhecíamos há muitos anos, já tínhamos ligação, conexão, então somos 2 taurinos e um escorpiano nessa casa. E falando sobre medo, eu acho que é legal isso, porque isso tem muito a ver com a nossa trajetória, né? Sim. Hoje eu tava nos stories e eu vi uma foto de 5 anos atrás. Eu tava fazendo o canal naquela época e eu estava em um São Paulo Fashion Week com o Júlio. E conta pro povo como é que funcionava aquela época na nossa vida. Naquela época da nossa vida, a gente funcionava da seguinte forma, pedindo. Naquela época, a gente não tinha nem convite, né? Porque São Paulo Fashion Week sempre foi um evento fechado. Que a gente não era ninguém na época. Era super rolê, gente. Porque até então, a gente ia com a incerteza que ia conseguir entrar. E tipo assim, a gente não só ia, eu já tava em São Paulo estudando, né? Eu moro em São Paulo há 9 anos. E o Júlio, na época, 5 anos atrás, morava em Assis. Tava no meio do serviço dele e eu falava, Júlio, São Paulo Fashion Week tá aí, acho que vou conseguir uma entrada pra nós. Corre aqui. Era tipo chegar aqui e ela falar, eu não tenho nada pra gente entrar, mas a gente vai do mesmo jeito. É. E nessa, grande beijos, Marina Mascarenha, que ajudou a gente durante muitos anos, porque uma amiga dela era meio que da organização. Do evento. E ela conseguia colocar, às vezes, a gente dentro. Isso foi fundamental, porque lá a gente conheceu muita gente, a gente fez contatos, né? A gente rodou muito nesse evento, né? A gente já ia programado, né? Na época eu morava em Guarulhos, em República, lá nos Pimentas, e o bagulho era no... Onde era mesmo? Era lá em Pinheiros. O primeiro que nós fomos foi no Vila Lobos. E a gente fazia esses rolês sem um tostão no bolso, costurava as nossas roupas. Nossa, isso era a parte mais emocionante. Era a parte mais legal, porque, tipo, que roupa? Nós a gente não tinha roupa, a gente não tinha grana pra roupa. Então a gente fazia muito esses corres, porque é isso, a gente veio de cidade pequena e a gente sempre gostou muito de moda, desse mundo, né? E a gente passou muito tempo observando isso e sempre achando que a gente, tipo, nossa, nunca teremos a oportunidade. Quando a oportunidade surgiu, nossa, a gente não quis nem saber, a gente simplesmente agarrou. E eu lembro que o que a gente mais amava era ver como era esse mundo novo, né? Esse mundo de, tipo, glamour e... Era, tipo, as celebridades passando assim do seu lado e você. E a gente queria muito isso, sabe? Não a fama, mas a gente queria muito consumir moda, a gente queria muito conhecer as pessoas que a gente admirava. Eu lembro que na época eu conhecia muito o trabalho da Luísa Brasil, que é a Mequetrefismos, que hoje, tipo assim, eu mando mensagem pra ela e até hoje eu fico, caraca, hoje eu falo com ela assim, ai amiga, tudo bom? E eu era muito fã dela, que ela era, na época, trabalhava com a Constanza Pascolato. Mas era tipo, Constanza Pascolato. E a Luísa, ela era do lado, e, tipo assim, uma mulher preta maravilhosa naquele meio de gente branca na época, e eu admirava muito o trabalho dela, conhecia a Magamora também no São Paulo Fashion Week, andando pelos corredores, eu ficava, caralho, ela é muito foda, você lembra? Quem você conheceu que você admirava muito? Gente, eu vou falar, conheci Bianca Andrade no São Paulo Fashion Week, eu adorava. A gente conheceu? No primeiro que eu fui, você entrou pra um desfile da Elos. É porque a gente entrava em desfiles separados. Porque não tinha nem convite pro desfile junto. Era o que sobrava. E eu vi Bianca Andrade, quando ela começou o Boca Rosa, já gostava muito do trabalho dela. Mas eu também, eu era super... Não que eu não seja, tipo assim, mudou muito, o conteúdo dela mudou, a gente também mudou, mas eu tenho foto de, tipo, 4 anos atrás, indo em encontrinho dela também em Guarulhos. Sim. A gente era muito fã da... E outro que o Fernando Torquato era meu ícone né? de maquiagem. E ele fazia as maquiagens dos desfiles. Foi tipo... Tudo.
Meu Deus, e Vanessa Rosan também. Ah, é. Foi Eu sempre... lembro da gente ter encontrado ela, foi especial também. Nossa, foi sempre muito chocante, porque até então a gente só via na TV, né? Pensar que vai encontrar e ver era... E a gente nunca foi deslumbrado, né? Eu acho que a gente se sentia muito, tipo assim, nossa, a gente quer muito ser blogueira. Assim, de falar de moda e de falar de make, a gente sempre teve isso muito latente. E eu acho que quando começou a ter a oportunidade da gente andar por esses lugares, era uma grande diversão, né? A gente era, tipo, muito tiete. E fora que, tipo assim, na época, eu ainda não era vegana, o Magnum patrocinou o São Paulo Fashion Week por muitos anos. Sim. A gente ia só pra comer Magnum. Tipo, a gente era muito caroço, né? A gente foi muito A gente caroço. repetia Magno, como repetir um copo d'água, Minha filha, a gente comeu pensa, um sorvete de 7, 8 reais na época. A gente nunca sentiu gosto. De repente tinha uns todos. 500 reais de Magno. E aí a gente tava até refletindo sobre isso hoje, né? O quanto Sim. que a gente tá preguiçoso, porque bem ou mal, depois que a gente perde o frescor de algo que a gente desejava muito, a gente naturaliza uma quantidade de coisas que pra gente em um outro contexto foi super especial, né? Foi. E hoje, nossa, a gente tem que se arrastar. O Júlio é mais ativo. Eu tenho que ser arrastada pra sair de casa. Ah, eu não sou muito sair pra rolê, mas às vezes eu Mas saio você sim. sai mais. Que era algo que a gente queria tanto, que você morava num sobrado, eu olhei pro céu e tava muito nublado. Tá, era uma república de 7 pessoas que eu morei numa época. E daí eu falei, vai chover? É. E mas dá tempo. Gente, não chegou no meio do caminho. Do ponto, é. Começou a cair uma chuva e o pé tava molhado, o cabelo já tava estragado. Eu tinha brigado com o Jonas no dia. Sim. Tava chorando no ônibus. Ela assim no celular. Brigando, com certeza. E Mas ela- mesmo assim a gente foi. Mesmo assim a gente E queria refez a muito aquilo. maquiagem. Guardamos o guarda-chuva, lembra? Na guarita do guarda Porque do a gente evento. não ia entrar com o guarda-chuvão, mas, né? Porque a gente queria dar o close de Patrícia lá. Mas não tinha como largar o guarda-chuva. A gente precisava do guarda-chuva voltar embora. Exato. E foi louco porque você lembra como a gente voltava, né? O lugar era muito perigoso. E a gente Sim. não tinha esse rolê de tipo, vou de táxi, vou de manda carro pra gente. Porque hoje em dia, quando a gente vai em evento, né? As empresas geralmente mandam carro pra te buscar. Eu chegava super tarde em casa. Correndo, porque Não. Aí a gente pegava o último ônibus, que tinha que pegar o último ônibus pra chegar em Guarulhos. na penha ainda. Na Penha. E assim, a rua que a gente morava, eu morei em duas épocas em um bairro mais central e no outro num bairro mais na periferia, que era o Pimentas, e depois eu morei no centro de Guarulhos. Só que independentemente do jeito, tipo assim, era tarde. Sim. A gente tava lá super nos brilhos, nos ouros falsos. Dava pra ver que a gente tava, né? Porque E aí a gente falava assim, Júlio, o esquema é correr. Se algum ladrão olhar, vai achar que a gente já foi assaltado e tá correndo pra casa, ou pode achar que a gente tá indo assaltado. De todo modo, vão ver que a gente tá super atento. E aí, todas as vezes, a gente descia do ônibus, ia correndo pelo menos 5 minutos. era muito engraçado. Desesperados. E ela morava num beco, assim. Era uma rua sem saída. Era um Então, beco. Dava pra acontecer coisas. Quase aconteceu umas épocas lá. Nossa, eu tô muito sem criatividade com maquiagem. O que você tá fazendo? Eu só fiz a pele, agora tô fazendo um esfumadinho no olho. Isso é pra qualquer área, a gente tá falando da nossa, porque é o que a gente vive, mas, tipo assim, você pode ter vivido isso, sei lá, com um estágio que você queria muito, ou, tipo assim, no primeiro ano da faculdade, de repente, no segundo ano, você percebe que você tá cagando, né? Eu dando um gás no primeiro ano da faculdade, no segundo caguei geral. Tipo assim, no primeiro ano a realização do seu sonho, tem aquele frescor da primeira Tem. vez que você tá fazendo algo e que você, tipo, você ainda tá única e exclusivamente apaixonado. E eu acho que é isso, a gente também foi se frustrando muito com esse mundo que a gente romantizava, que a gente achava que era, tipo, nossa, paraíso das blogueiras. Nossa, eu lembro o primeiro trabalho que você fez no São Paulo Fashion Week que a gente foi muito exaustivo, tipo... Mas a gente quis isso, né? Sim, a gente quis, A gente- mas foi outro rolê. Nossa, eu lembro ainda que foi a primeira vez que a gente rachou um Uber. A gente Lembra? nunca tinha pego Uber na vida. Então a gente pegou de Guarulhos e foi no Ibirapuera. A taxista errou Ela o errou, caminho. era a primeira vez que ela ia, eu cheguei super atrasada, não consegui entrar. Foi um trabalho com o Twitter na época, desculpa se você era a pessoa do Twitter que me chamou pra ir. A Nathalie começou a chorar. E aí a gente perguntou, e quanto deu a corrida? Em vez dela falar o valor da corrida, ela falou o valor que ela tinha ganhado no dia. Tipo, 150 reais, eu lembro até hoje. Eu falei, A gente amiga, começou a chorar, fudeu, Como a gente- que a gente vai pagar 150 reais de carro? Maquiagem que... Gente, eu acho que na vida, maquiagem é uma das coisas que caminhou tanto com a gente que... Borrou, voltou, voltou. E a gente consegue colocar no lugar de volta. Porque olha... Mas a gente era muito obstinado, né? E aí eu fico, nossa, que saudade dessa época. Eu era tão focada em fazer, em acontecer, em buscar as coisas. Olha, o meu blush que eu fiz já tá... E era a única coisa que eu gostava, vou ter que fazer de novo. A pessoa faz o próprio blush, gente. É disso que tem As que... coisas que a gente aprende na vida. O ruim da gente é a falta de memória.
Se a gente lembrasse todos os dias que alguma coisa legal acontecesse, o tanto que a gente lutou pra que aquele algo acontecesse, Com certeza. a gente ia sentir e ver as coisas de uma forma muito diferente. Tô tendo que trabalhar no meu aniversário, tô tendo que trabalhar no final do ano, não tenho tempo pra descansar. Feriado. Esses dias mesmo a gente tava falando, né? Aí eu falei, não, peraí. Eu sei como é que é não tá com grana. Eu sei o que é não ter um centavo. Por que então eu tô reclamando tanto, sabe? Você também é a mesma coisa. Tipo assim, o Júlio ainda perdeu o primeiro Instagram dele, que tinha um monte de seguidor. Construiu o outro. Reconstruiu os seguidores dele do zero. E é isso. Só que aí quando as coisas acontecem como a gente quer, bate o desespero. Bate. Você começa a criar outras coisas na sua mente. De repente, não é mais só chegar lá. Você chega lá. E aí? O que mais aparece agora? Quais são os novos desafios? É doido? Óbvio que assim é a vida. Mas seria tão bom se a gente só pudesse curtir com o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente deseja, sabe? Tipo assim, lembra? Se fôssemos as duas pessoas que a gente era 5 anos atrás, a gente ia estar muito louco, se divertindo muito. Imagina, morando junto, em São Paulo, podendo fazer os rolês que a gente quisesse. E a gente é 2 encostado, cansado. Eu normalmente, eu tento achar desculpa pra tudo, mas ultimamente eu não quero achar desculpa pra nada. Mas no caso eu falaria, mas é a vida. A vida está acontecendo dessa forma. Eu tenho que parar de pensar dessa forma. A gente acaba se sabotando com isso. Total. E como que você tem lidado com a evolução da sua carreira? Porque a gente sabe, e aqui eu vou expor o Júlio mesmo, que ele teve uns relacionamentos que foram bem abusivos. E todas as vezes tentaram limitar o desejo dele de ser quem ele é. Essa pessoa aqui que se maqueia, que tira foto, que aparece. Vários Chernobyls que quiseram que ele abandonasse tudo. Eu queria saber qual não foi em Chernobyl, né? Eu também queria saber. Porque é... Se você não é um Chernobyl, não tem problema em ter um namorado blogueiro, glamuroso, ícone, que não tem medo de aparecer, Acaba ser de lançar quem aqui é. uma nova campanha. Mande currículos para ser o mozão do Júlio. E quando a gente procura, a gente nunca acha, né? Eu acho o que eu sempre achei na vida. Chernobyls. Eu nem tô falando hoje que eu tô usando, né, gente? É porque o Júlio tá aqui no vídeo, aí a gente tá conversando mais. Eu amo quando ela faz sombra de batom. Você lembra o nosso vídeo? Uma que fala aleatório da gente se arrumando? Nossa, muito. Foi um dos seus primeiros vídeos também, né? Eu e o Júlio. Nossa, tava muito diferente. Gente, a gente tinha muita ido pro São emoção. Paulo Fashion Week. A gente saía pra tirar foto. Isso é coisa de jovem. A gente fazia... book. Mas como que né? fala? A gente Photoshoot. fazia qualquer lugar um cenário. A gente era muito dedicado. O sonho um dia era sair na capa de uma revista. Eu vou sair na Vogue. Mas não você saí ainda vai. ainda, né? Eu acho que a gente carregava sonhos mais intensos dentro da gente. Isso a gente já identifica. Eu e o Júlio, a gente tem isso muito em comum, sabe? Que é um problema que se chama acomodação. Tem gente que é muito ambiciosa. A gente tinha sonhos. E esses sonhos foram minimamente alcançados. E de repente a gente olha e fala, uau, que legal. É isso, tá ótimo, gente. Mas é isso, eu trabalhei com 2 marcas grandes e falei, vence na vida. Que vence na vida? Eu quero mais. Tipo, isso que a gente faz e vive hoje não é nem 1/3 de tudo que pode acontecer, sabe? E eu não digo isso nem pela grana ou por job, mas pela capacidade de sonhar, sabe? A gente vai parando de sonhar. Talvez o nosso talento seja valorizar demais tudo que a gente tem hoje, né? Exato. Tudo que a gente conquistou. Mas é aquilo que eu disse, né? Eu começo, vou bem. Quando dá certo, você... Quando dá certo, é aí que eu travo. Porque talvez, e o Júlio tem trabalhado muito isso, aromaterapia, óleos essenciais. Beijo, Fabi. Ai, que Fabiana saudade Marta, da Fabi. nossa aromaterapeuta querida, rainha, que sabe bem do que a gente tá falando. E aí? E quando você não precisa mais sonhar? E quando você tá próximo de realizar? Poucas pessoas hoje têm a possibilidade de conseguir alcançar outras coisas, porque não é como se houvesse um estado de conforto. Tipo assim, eu não terminei minha faculdade, o Júlio não terminou a faculdade dele. E olha que a gente foi a brinde pra geração, gente. um brinde com esse café frio. Mas a gente tá trabalhando, né, Ju? Sim. O bom é que a gente tá junto. Sim. Então eu falo, e aí, já produziu seu conteúdo hoje? Ela me fala isso todo dia. Primeiro porque ela Sem quer que eu produzir vou o meu pro conteúdo. YouTube. Eu quero. Aí ela pega e fala, você já gravou seu primeiro vídeo pro YouTube? Eu falo, não. Mas é óbvio, porque eu tenho medo. Descansar, vamos descansar? Agora que tá tudo certo, que tal desistir de tudo? Que tal parar? Bom. Ó meu olho. Tá lindo. Nunca te vi de rosa. E ele é um rosa bonito. É um rosinha assim, né? Eu tô usando... Agora eu tô viciada em Bioglitter. O que você tem aprendido com todas essas coisas? Que tudo é possível. A gente fala... Ai, não vou porque eu não vou conseguir. A gente não consegue se a gente não tentar. Eu realmente tenho medo mesmo. Tenho medo de errar, tenho medo de falar alguma coisa errado, alguma palavra errado, ou uma frase que possam entender errado. E aí isso me trava. E o dia que eu decidi parar de ter medo
e fazer, pode dar muito certo. Se você fez, você viu que não deu certo? Bola pra frente, gente. Nem sempre. Pode ser que outra coisa te faça feliz também. Exato. É isso. Eu sempre gostei muito da internet, de produzir pra internet. E os meus relacionamentos sempre foram muito ciumentos, voltando no assunto de relacionamento. Então isso acabou me dando uma travada, porque se eu me expunha muito, dava briga em casa. Aí acabava um relacionamento, eu morria de chorar e blá, blá, blá. Sabe, é tudo aquilo de quando a gente tá apaixonado. Isso acabou me deixando muito... Você tem um gloss? Quando as pessoas viravam a cara pra mim, e no caso eram pessoas que eu me relacionava e não apoiavam o meu trabalho, ou apoiavam o meu trabalho de uma forma que eu não me sentia bem, isso me fazia desistir. E eu deixei a internet por muito tempo. Eu lembro que uma vez você foi em Assis, a gente foi tomar um café junto, e você falou, ai, me fala o seu arroba. Eu peguei e falei, ai, o meu Instagram tá desativado por brigas de relacionamento. E é louco porque eu acho que mesmo depois de você já tendo superado e saído de todos eles, talvez você tenha feito uma ligação inconsciente de que crescimento é igual a treta, crescimento é igual a problema. Porque Sim. todas as vezes em que você foi atrás e você cresceu, coisas aconteceram pra te travar. Obviamente, é óbvio que no começo de tudo a gente era livre pra sonhar e desejar mundos e fundos de desfiles e relações legais com pessoas que a gente admirava, porque a gente não tinha ainda experimentado nenhum tipo de decepção. Ódio gratuito existe, gente. Existe de todos os lados. Eu não sou uma pessoa tão grande e mesmo assim acaba acontecendo um burburinho aqui, um burburinho ali. E isso às vezes me deixa triste. Mas aí você desiste de ser... Aí eu desisto de ser o que eu sou, não pra evitar que falem de mim, mas pra evitar que isso dê continuidade, seja algo extenso. Aí eu mesmo acabo desistindo dos meus sonhos, do que eu gosto. Principalmente se você tem vontade de produzir conteúdo pra internet, ou se você acompanha youtubers, as pessoas... Ai, que lindo! Gostou? Muito rápido! Ai, que lindo, meu Deus! A gente tá numa fase em que existem muitos formatos e eles já estão definidos. Você não consegue pensar, eu vou criar um canal único e especial e falar de uma forma única. Não, já existe muito formato de conteúdo pronto e de falar e de se comunicar. Por que todo mundo fala oi meninas, oi meus amores? Tipo, todo mundo ama todo mundo? Não. As primeiras blogueiras vieram, começaram a falar assim, as pessoas começaram a reproduzir e de repente todo mundo fala do mesmo jeito e pede like do mesmo jeito e pede inscrição e tudo mais. É fácil você achar que se você falar diferente, você não vai fazer sucesso. Ou pior, no seu caso, se você falar diferente ou ser diferente, você vai ser atacado. Medo, Eu já vi muita gente falando, eu não aceito blogueira que fale problema. Gente, Que tipo de blogueira é essa que você quer? Professor de português, né? que é um acadêmico gravando vídeo de maquiagem. Exatamente. E eu mesmo já falei aqui no meu vídeo de cancelamento, é isso. Eu fiquei com medo durante muito tempo das pessoas acharem que a forma como eu vivia a minha vida e produzia meu conteúdo não era útil, porque já tinham criado de expectativa sobre a minha vida, e aí comecei a me travar. É começar a criar expectativa na vida dos outros, né? Isso já não deveria nem ter. Ele quer atenção, gente. Um brilhinho, esse aqui é mais hidratante, na verdade, ó. Ele não tem tanta Isso coisa. aqui deixa mais assim, comer alguma coisa bem gordurosinha. E eu amo. Conteúdo fácil, leve, simples. Vou trazer ele todo uma aqui fala. Fala pro Júlio aqui, por favor, nos comentários, fazer o canal da Ilol, que a gente não aguenta mais. A gente riu no mesmo tempo. Siga o Júlio lá no Instagram, @JúlioFZ_. E se inscreve no canal. Obrigada por vir, amiga. Eu amo estar aqui, gente. Agora eu vou assistir aula, na verdade. Eu tenho uma reunião de trabalho da faculdade. É isso, um grande beijo. Até o próximo vídeo.